Mas, de novo, massas de ar? Fala pessoal, tudo bem? Professor Jean Azevedo, canal Geografia, curso de Climatologia Geográfica para ensino médio, aula sobre massas de ar, a aula número 2. Falaremos agora da dinâmica das massas de ar no Brasil. Na aula passada eu expliquei o que é massa de ar e as características. Relembrando, massa de ar é um corpo atmosférico contendo temperatura, umidade e pressão. E a característica da massa de ar é resultado da influência da superfície. Se você tem uma superfície úmida, a massa de ar vai ser úmida. Se você tem uma superfície seca, continental, seca. Calma, você tem um outro exemplo, que é a massa equatorial continental, que ela é a única continental e úmida. Por conta do quê? Da evapotranspiração da floresta, dos ventos alísios que carregam a umidade vindas do oceano. Vamos para a aula, porque é show de bola! Começaremos falando da massa polar atlântica. Ela é úmida e fria porque nasce lá na Antártida ou nasce na Argentina, principalmente no inverno, mas também ela aparece no outono. Quando ela nasce lá na Antártida, ela vem muito forte quer dizer com uma temperatura muito baixa e com muita umidade. Ela vai caminhando e derrubando a temperatura. Olha aqui, esse aqui é o símbolo de uma frente fria, tudo bem? Então vai lá, tá derrubando a temperatura. Quando ela passa em áreas mais altas, o que acontece? Você tem uma quantidade menor de ar, você tem um gradiente vertical térmico, então tem menos ar para se aquecer, a temperatura diminui ainda mais, podendo provocar neve. Olha, cara, no Brasil precipita flocos de gelo? Sim, é raro, muito raro, porque a massa polar atlântica ela tem que vir muito fria e atingir essas áreas de altitude. Por exemplo, a Serra Gaúcha, Gramado, ou a Serra Catarinense, onde nós temos a cidade mais fria do Brasil, que é Urupema, que tem uma média de 13 graus e já chegou a marcar temperaturas médias de menos 6,3 graus. Fica em Santa Catarina. Mas calma aí, Jean. Então você está falando que não é uma cidade gaúcha mais fria? Mas por que não é? Por conta da questão da altitude, que vai interferir também na temperatura. São fatores climáticos que interferem nos elementos climáticos. E aí essa massa de ar vai derrubando a temperatura até chegar em Curitiba, a única capital que nevou. Olha que interessante, né? Curitiba é muito mais frio que Porto Alegre, que Florianópolis, e não deveria, porque a massa de ar ela chega aqui no extremo sul do Brasil com uma temperatura mais baixa. Conforme ela vai adentrando o continente, essa temperatura vai diminuindo. Mas Curitiba, você tem ali a altitude, de novo, que é um fator determinante para a queda de temperatura. Quando essa massa de ar ela vai chegando no sudeste, vai derrubando a temperatura, principalmente no inverno, e quando ela chega no final do inverno, início da primavera, ela vai encontrar massas de ar quente no seu caminho, tendo o choque de massas de ar. Quando você tem duas massas de ar úmidas se chocando, mas com temperaturas distintas, vai provocar as chuvas frontais que você viu em aulas anteriores aqui no nosso curso de Climatologia Geográfica para o ensino médio. São aquelas chuvas que a gotícula de água bate na sua janela, que antes da chuva você tem a ventania, ventos de todas as direções. Por quê? Você tem a chegada de uma massa de ar fria no local que tinha ali estacionada uma massa de ar quente. Que massa é essa? A massa tropical atlântica, mas pode também ser a massa equatorial continental. A massa polar atlântica é tão que ela pode chegar aqui na região norte do Brasil. Ela vai atravessando todo o Chaco paraguaio, o Pantanal brasileiro, onde você não tem empecilho
orográfico. O que quer dizer isso, Jean? Barreira física, um morro, uma montanha, o que for, para barrar a entrada dessa massa. Você está num pântano, está numa planície alagada. Então toda essa massa de ar ela vai caminhando e vai derrubando a temperatura em Cuiabá, em Porto Velho e também em Rio Branco. Esse fenômeno é muito importante porque sempre aparece aí nas provas. Eu chamo de friagem. O que é a friagem, Jean? Nada mais é do que a queda da temperatura na região norte do país provocada pela entrada da massa polar atlântica quando ela vem muito forte, muito fria e muito úmida. Ah, mas Jean, quanto cai a temperatura lá? 18 graus, 16 graus. Não é frio para um curitibano, mas para um cidadão que mora lá em Porto Velho, em Rio Branco, no Acre, é muito frio, porque eles estão acostumados com médias muito mais elevadas. Tudo bem até aí? Tranquilo? Suave? Ó, outra massa de ar que a gente vai relatar aqui é a massa tropical continental. Como eu já falei para vocês, ela é quente e seca e ela vai atingir principalmente o sudeste e o centro-oeste e ela atinge diretamente Cuiabá. Por isso que muitos chamam de Cuiabrasa. No verão você tem aquela temperatura alta e seca. E o inverno muito seco e não é uma temperatura branda, tá? Ela atua no inverno, essa massa de ar aqui. Ela atua tanto que ela chega a cutucar aqui embaixo, ó. Ela chega no Rio Grande do Sul, provocando aqueles verões muito quentes e muito secos no Rio Grande do Sul. No encontro da massa tropical continental com a massa tropical atlântica, que acontece geralmente no verão, também você tem chuvas intensas aí, mas é muito mais difícil acontecer. Do outro lado, eu tenho a massa tropical atlântica, ela é quente e úmida, como eu já falei, e ela atinge todo o nosso litoral nos mares de morros, como eu observei lá em Ubatuba. Aqui no município de Ubatuba nós temos a entrada da massa tropical atlântica. Se ela é tropical, ela é quente, se ela é atlântica, ela é úmida. Então você tem que fenômeno aqui? A formação das chuvas orográficas, a entrada de grande umidade vinda dos oceanos Atlântico, encontra aqui a barreira da Serra do Mar, toda essa umidade bate na montanha, sobe gradiente vertical térmico, condensa e chove. Quando essa umidade ultrapassa essa região, encontra lá no meio do nosso território a massa equatorial continental, nós temos a formação da zona de convergência do Atlântico Sul, provocando aí um grande corredor de umidade, atingindo desde o norte ao sudeste do Brasil. Vocês perceberam que toda essa água do mar vai encontrar a grande barreira da Serra do Mar e provocar chuvas. Ali vai acontecer os deslizamentos de terra, que é um fenômeno natural. Mas qual que é o problema? A ocupação desses morros de forma irregular por residências, principalmente por pessoas mais carentes, que são desprovidas das melhores áreas nas cidades, essas áreas que são direcionadas pela especulação imobiliária para quem tem mais dinheiro. Então a exclusão faz eles ocuparem as piores áreas, ocorre o deslizamento de terra, que é natural. Na região da Serra, daqui do estado de São Paulo, você tem a rodovia do Tamoios, rodovia importante que liga a capital ao litoral norte do estado. Lá você tem gigantescos deslizamentos de terra que impede a circulação de automóveis. Então, o governo está construindo uma grande rodovia suspensa para diminuir o fluxo de carro pela Tamoios por conta dos deslizamentos que levam ao fechamento da estrada. Vamos lá que não acabou não. Outra massa de ar importante, a massa equatorial atlântica, como eu já falei, quente e úmida, ela é responsável pelas chuvas no nordeste do Brasil. Jean, mas no nordeste chove, chove e chove demais. Onde não chove? Aqui. Que região é essa? O sertão nordestino, onde se localiza a caatinga do clima semiárido. Jean, mas como ocorre esse fenômeno? Nós temos aqui uma barreira física
que eu chamo de Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema barra a umidade vinda do oceano, trazida pelos ventos alísios. Então você vai chover nessa parte aqui que eu chamo de barlavento, onde essa umidade bate no morro, sobe, condensa e chove. Onde nós temos uma quantidade menor de rios, fora que lá a vegetação ela não faz essa evapotranspiração como a floresta amazônica, e também a ação da massa equatorial atlântica é barrada pelo Planalto da Borborema. Com isso, a sotavento, nós temos um vento seco no sertão, totalmente diferente, oposto à região amazônica. Chove nessa parte do morro que eu chamo de barlavento. Aqui se localiza a zona da Mata Nordestina. Em cima também chove, que é o agreste, mas com uma quantidade menor. A sotavento, onde solta o vento, esse vento sopra seco, não chovendo no sertão nordestino tão rico, na sua grande diversidade. Conforme você vai adentrando o interior da região do sertão, você vai aumentando o índice pluviométrico por conta da ação da massa equatorial continental que vai ali espirrar, vamos falar assim, né? Vai jogar um pouquinho de umidade para essa região aqui. Então você tem uma caatinga muito mais rica, muito mais arbustiva, já ali nos estados do Piauí e já próximo do Maranhão, onde se dá início a Mata dos Cocais, que aí já é uma maior diversidade, é bem arbustivo por conta da quantidade de chuva. E nessa aula abordamos a dinâmica das massas de ar, dando ênfase na massa polar atlântica e no processo de friagem, e também falamos da massa equatorial continental e toda a sua dinâmica das chuvas no território brasileiro. Gostaram? Até a próxima aula. Professor Jean Azevedo, canal Geografia, curso de climatologia geográfica para o ensino médio.